Pessoal, vamos continuar então em relação às elementares, né? Agora falta sujeitos e consumação. Em relação aos sujeitos, o crime de furto é crime bicomum. O que significa isso? Tanto o sujeito ativo como o sujeito passivo podem ser qualquer pessoa. Então, ele é crime comum, né? O sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, qualquer pessoa. Desde que essa pessoa seja a proprietária ou a possuidora do bem. Em relação ao sujeito ativo, é possível coautoria e participação. Mas eu tenho uma observação importante. A coautoria e participação não são a coautoria e participação do artigo 29. Por quê? Porque dentro do próprio crime de furto existe a possibilidade de concurso de pessoas. Mas aí essa circunstância entra como qualificadora, está prevista dentro do próprio crime. Então você não precisa se fazer valer da regra genérica lá do artigo 29. Né, que tem natureza jurídica de causa de aumento de pena geral. Não vai precisar fazer. Por quê? Porque dentro do próprio crime de furto já existe uma previsão como qualificadora quando ele ocorre em coautoria ou em participação, ou seja, em concurso de pessoas. Então, a regra da parte especial prevalece sobre a parte geral, né? Que mais? Em relação ao sujeito passivo, o dono do bem subtraído é sempre a vítima. Né? Mas muitas vezes o dono não é o único sujeito passivo. Muitas vezes existe o possuidor, que não é necessariamente o proprietário. Então, por exemplo, a pessoa que trabalha numa loja e a loja é furtada. A pessoa não é a proprietária da loja, né? Mas ela trabalha na loja. Naquele momento ela é a possuidora dos bens. Então, ela também vai ser considerada sujeito passivo. Então, pode ser sujeito passivo o possuidor ou o detentor, caso eles sofram também, em decorrência do crime, algum prejuízo econômico. Que mais? Em relação à posse, também não importa se a posse é ilegítima. Vai existir a possibilidade desse indivíduo figurar também, vai existir a possibilidade de existir um furto. Como assim? O ladrão que furta o outro ladrão. A primeira posse é ilegítima, mas o segundo ladrão que furtou pegou algo que era alheio em relação a ele. É lógico que o sujeito passivo não serão os ladrões. O sujeito passivo vai ser o real proprietário do bem que tenha sido furtado anteriormente. Mas vai existir um furto, um segundo furto? Vai existir um segundo furto, mesmo que a posse seja ilegítima. O que ocorre é que a coisa é alheia em relação ao primeiro. Também pessoa física ou pessoa jurídica também pode ser vítima de furto. Então, um supermercado que tem determinados produtos subtraídos vai figurar como polo passivo na relação. Bom, em relação à consumação, a depender da doutrina que vocês possuam, fiquem atentos porque existem várias teorias a respeito da consumação do furto. Hoje, a teoria que prevalece é que basta que a coisa saia da esfera de disponibilidade da vítima, não mais exigindo a posse mansa e pacífica sobre o bem. Antigamente, era preciso que houvesse a posse mansa e tranquila, a posse mansa e pacífica sobre o bem. Hoje não mais. Desculpa, gente, assustei. Hoje não mais. Essa teoria é a chamada teoria da inversão da posse. Então, basta se determinar que a vítima tenha perdido a esfera de disponibilidade do bem. E, consequentemente, exista aí a perda da clandestinidade. Né? O que significa a perda da clandestinidade? O agente consegue deslocar o bem da esfera de disponibilidade da vítima. Mesmo que ele seja posteriormente perseguido e preso, o furto vai se dar como consumado. Então, se atentem a isso, né? Porque não é mais necessário que haja posse mansa e pacífica. Basta a perda por parte da vítima da disponibilidade do bem e, consequentemente, o furtador tenha conseguido, o furtador já tenha perdido a clandestinidade, né? A perda da clandestinidade. Bom, ele é crime material, né? Não é crime formal, é crime material. O indivíduo tinha a coisa e deixa de ter a coisa, então ele é crime material. Alguns pontos importantes também em relação à absorção.
né, o indivíduo que viola o domicílio alheio comete crime de violação de domicílio, mas ele comete o crime de violação de domicílio porque isso é crime meio para que haja a possibilidade do crime de furto. Então, ele não vai responder em concurso de crimes, ele vai só responder pelo 155. Então, o 150, que é a violação de domicílio, é absorvido pelo 155. Tá? Ou então, se eu furto e depois eu destruo a coisa, eu também não vou responder pelo crime de furto e pelo crime de dano. O crime de dano, que é o artigo 163 do Código Penal, vai ser considerado pós-factum impunível, né? Porque a vítima é a mesma e já houve a perda do crime, a perda da coisa, do objeto material. Não existe novo prejuízo à vítima. Que mais? O furto famélico. O furto famélico é o furto cometido pelo indivíduo que encontra-se em estado de necessidade por fome. Né? A expressão famélico vem de fome. Então, se eu furto, né, algo, se eu furto um pedaço de comida, um pedaço de pão, alguma coisa, porque para saciar a minha fome, existe uma excludente de ilicitude aí, que é o estado de necessidade. Por analogia em bonum partem, existe também a aplicação desse estado de necessidade se eu furto, por exemplo, um cobertor para me proteger do frio. Não é famélico, porque não existe a ideia da fome, da ideia né, do alimento, mas é também considerado uma excludente de ilicitude pelo estado de necessidade. Cuidado que o furto famélico não vai ser a mesma coisa, que a gente vai estudar mais pra frente, que é o furto privilegiado. O furto privilegiado é crime, mas um crime privilegiado, ou seja, um crime que vai ter uma pena menor e vai exigir algumas condições específicas. O furto famélico é atípico, porque existe uma excludente de ilicitude, que retira a ilicitude do crime, certo? Ele é um fato típico, mas não ilícito. São situações diferentes. E só para finalizar aqui essas elementares, né? A ação penal é pública e incondicionada.